Renato? Tá bom? Vamos ligar o ring light. O ring light é para dar um brilho aqui na cara do profeta, né? Tá tudo bem para vocês aí? O som, a imagem, se tiver, dá um retorno pra gente aí. Vamos ler aqui uma porção bíblica. Mateus, capítulo de número 6, o versículo de número 9. A gente vai ler sobre uma oração que muita gente conhece. Vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo 9 vai dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induzas à tentação, mas nos livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu disse a vocês, o texto de hoje ele é muito conhecido. Ele é tão conhecido que não é só os evangélicos ou os cristãos de ordem católica, protestante ou outra linha que o conhece, né? É um texto que muita gente conhece. Cristão e não cristão, católico, espírita e até mesmo pessoas que professam outro tipo de religião têm um conhecimento dessa oração. A famosa oração do Pai Nosso. Uma oração que Jesus fez para ensinar os seus discípulos. Então existem algumas coisas que eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso antes de eu entrar propriamente dito na pregação da noite. Porque o assunto do qual eu vou usar aqui para ministrar sobre a sua vida não é de forma direta na oração do Pai Nosso, mas é as verdades que elas revelam a nós. Mas antes de entrar nisso, eu preciso te falar algumas coisinhas sobre a oração do Pai Nosso. Ela está dentro de um contexto de ensino, de estudo. Jesus está pregando o famoso Sermão do Monte, que começa no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então o capítulo 5, 6 e o 7 são o Sermão do Monte. Jesus está pregando, ensinando os discípulos e a multidão que ali está. Então, nesse contexto de estudo, de ensino, de pregação, Jesus vai ensinar os seus ouvintes a orar. É isso que está acontecendo. Jesus está ensinando sobre oração. E aí Jesus vai dizer no versículo 9, que é o que lemos: vós, quando orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está deixando claro: vocês, quando orar, orem desse jeito. Aí o que aconteceu? Muita gente tomou essa oração como uma oração a ser reproduzida, repetida, replicada. E não é isso que Jesus queria. Essa oração não foi ministrada aqui pelo Cristo para que ela fosse a oração a ser orada. Muita gente repete isso aqui e acabou virando reza, gente. Para mim, na minha concepção, crente não deve orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração a ser replicada, repetida. Ela é apenas um modelo a ser seguido. A forma que ela é apresentada deve gerar em nós um modelo aparente, como aquele. Jesus não ensinou essa oração para que ela virasse uma oração a ser orada sempre. Por quê? Porque senão vira reza. E ele mesmo pregou contra isso. Se você voltar versículos antes, olha o que ele vai dizer no versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta, ora ao Pai que está em oculto, e o Pai que está em oculto vai te recompensar publicamente. E orando,
Olha o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai, que estás no céu, sabe o que é necessário a vós antes de pedir a Ele. Então, reparou? O próprio Cristo está dizendo, gente, não use de vã repetição. Então, gente, se eu ficar orando a oração do Pai Nosso, eu estou repetindo. Aí a gente pega esse costume católico e aplica na nossa vida evangélica. E não convém. A oração do Pai Nosso, repito eu, não é uma oração para ser orada, replicada, reproduzida. A oração do Pai Nosso é apenas um modelo. Pastor, mas como assim é um modelo a ser seguido se eu não posso repeti-la? Gente, o modelo a ser seguido diz muita coisa. Porque é a forma de oratória que Jesus quer que a gente traga ao consciente. Traga a nossa mente. Para que quando a gente abrir a nossa boca, a oração que façamos a Deus seja de modo parecido, espontâneo. Porque o que Jesus ensina aqui é algo surpreendente. Jesus vai orar ao Pai de forma espontânea, fora da oratória religiosa da época. Jesus está pregando aqui e quem está ouvindo Jesus são grupos distintos. Existiam aqui pessoas pobres, pessoas ricas. Existiam aqui fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Havia pessoas que nem acreditavam em Deus, mas estava ali porque a multidão se juntou e ele queria participar. Então o público que está ouvindo Jesus é um público diferenciado. É um público de níveis diferentes. E existia no meio desse grupo aqui, judeus ortodoxos, como os fariseus, que tinha uma oração pronta para falar com Deus. Os judeus fariseus eram um grupo muito religioso, extremamente religioso. E eles tinham orações prontas para falar com Deus. Aí agora me vem Jesus de forma espontânea, ora, ensinando o seu público a orar. Olha como que ele começa. Pai nosso que está no céu. Já quebrou muita coisa. Por quê? Porque os judeus não ousavam usar esse tipo de palavra para Deus. Pai, ou Abba, paizinho querido. A palavra usada no início de uma oração judaica sempre é Adonai Elohim. Ou seja, Senhor, Deus, excelso Deus. Jesus agora está ensinando o povo, e não é elite, é um público diferenciado. Tem morador de rua, tem pobre, tem prostituta, tem ladrão. O público que está ouvindo Jesus ali é gente de todo tipo, que está aprendendo a orar como Pai Nosso. Isso já quebrou muitos conceitos religiosos da época. Então o que Jesus está fazendo aqui é dando um norte, é dando uma direção de como se falar com Deus. Por quê? Ele vai citar duas coisas aqui. Primeiro ele vai citar o grupo religioso da época. E qual é o grupo religioso da época? Os hipócritas. Quem são os hipócritas? Os fariseus. Ele não disse que era eles, mas é eles, porque a forma que eles oram mostra de quem Jesus está falando. Jesus fala no versículo 5, quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé na sinagoga. Sabe quem era esse grupo? Os fariseus. Os fariseus oravam na rua para todo mundo ver que eles estavam orando. Os fariseus falavam, eu estou de jejum há tantos dias. Porque o fariseu ganhava público com a sua espiritualidade. O fariseu, ele tinha costume de falar que estava orando, que estava lendo a Torá, porque ele queria se aparecer.
Então Jesus está dizendo, quando orar, não ore igual a eles. Sabe como vocês oram? Entra no seu aposento, no seu quarto, vai falar com Deus em secreto, e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Olha que coisa interessante. Jesus fala de outro grupo aqui. Qual grupo? Os gentios. E ele fala sobre eles no versículo de número 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui, gente, era um misticismo religioso. Os gentios que tinham várias religiões, acreditavam num bocado de coisa, costumavam orar horas ininterruptas, pedindo várias vezes a mesma coisa. Quem lembra do episódio do profeta Elias confrontando os 450 profetas de Baal e os 400 de Acera no Monte Carmelo, aonde eles passaram horas pedindo a mesma coisa, e Elias até zombava deles falando, fala de novo, talvez ele esteja dormindo, fala mais alto, talvez ele não escutou vocês. Por quê? Porque era costume dos pagãos orar a mesma coisa várias vezes. Então Jesus está ensinando, primeiro, não ora igual os hipócritas, que acha que tem que orar para todo mundo ver, para dar uma de espiritual. Segundo, ele fala, não ora igual os gentios, que ficam pedindo toda hora a mesma coisa, achando que por ficar repetindo, Deus vai ouvi-los. Então, entendeu? Por isso Jesus ensina a orar aqui o Pai Nosso. E na realidade o Pai Nosso é a gente que dá esse nome a essa oração. Porque nem Jesus deu nome a ela. Ele apenas orou. Então a oração que Jesus faz aqui, a famosa oração do Pai Nosso, não é uma oração a ser repetida. Não é um modelo a ser replicado, reproduzido. Essa oração aqui é um norte a nos direcionar. Jesus está dizendo, orem com intimidade. Por isso ele fala, Pai Nosso. Orem com respeito. Por isso ele fala, nós estamos na terra e ele está no céu. Ore com sabedoria, entendendo que ele está sobre você. Por isso venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Ore com consciência de que embora você trabalhe, se esforce, tudo que você tem vem das mãos dele. Por isso o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ore com consciência de que você é pecador. Por isso dizendo, me perdoa, porque eu também vou perdoar quem me ofendeu. Ore com consciência de que o caminho dele, que foi já o que o Diácono Mauro falou aqui, é o melhor caminho a ser seguido. Por isso, livra-nos do mal. Então Jesus está dando um norte, como se deve orar. Não é que essa oração que ele fez é a oração a ser orada. Tá bom? Que isso fique claro para vocês aí nessa minha introdução de hoje. Como eu disse a vocês, o que eu quero usar como coluna dorsal do sermão aqui são verdades. Verdades que Jesus fala nessa oração que vão apresentar algumas coisas sobre Deus para mim. Observando a oração do Pai Nosso, eu descobri aqui 5 verdades sobre Deus que são importantíssimas a gente saber. Embora Deus é um ser a se descobrir sobre ele todos os dias, porque ele é grande demais a nossa consciência, mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que nos deu o privilégio de nele conhecer algo sobre Deus e continuar conhecendo, até o dia que entraremos à sua eterna presença e saberemos de fato no profundo como ele é. Então, existem algumas verdades aqui que eu vou destacar nessa oração do Pai Nosso, que vão revelar algumas coisas de Deus para mim e para você. A primeira verdade que eu destaquei aqui está no versículo de número 9, que vai dizer o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na realidade, são 2 verdades que eu aprendo no versículo 9.
Mas a primeira verdade é: Pai Nosso. Gente, isso aqui é extraordinário. Jesus agora está levando a gente, eu e você, e os irmãos que estavam presentes na hora que ele está orando, a um nível maior de intimidade com Deus. Jesus está dizendo: vocês não são servos somente. Vocês devem servidão a Ele. Vocês devem a vida a Ele. Mas vocês são agora acrescentados como filhos dele. É por isso que Jesus não fala meu pai. O Henri Cristo, né? Esse comediante aí que se diz ser Jesus, fala meu pai, meu pai. Mas Jesus ensina a gente que não é meu pai, é Pai Nosso. Olha que interessante, Jesus nos leva ao nível de filiação ao divino. Jesus nos tira agora do ambiente de escravos do pecado e nos coloca no ambiente de filhos do Deus Altíssimo. Olha que coisa sobrenatural está acontecendo aqui, gente. Os ouvintes dessa pregação, os ouvintes desse sermão, os ouvintes dessa oração que agora está sendo apresentada a eles, estão tendo a oportunidade de entender que Jesus está dizendo para nós que Deus não nos comprou para continuar sendo escravos. Deus nos comprou para nos afiliar como seus filhos. Aleluia. Entenda isso, isso mudará a sua concepção de fé. Entenda isso, isso te levará a um nível mais alto na intimidade. Sabe qual é o problema de muito crente? É que não entendeu a sua filiação ainda. É que não entendeu que você não é escravo de Deus. Você não é um capacho da divindade. Você foi feito por Ele e para Ele. Filhos adotivos, mas filhos nós somos. Ele nos outorgou esse presente maravilhoso. Outrora desgraçados na mão do diabo, enfermados pela nossa carne, constrangidos pelos nossos desejos, e agora, louvado seja o nome do Senhor, somos aceitos na sua presença, não como bastardos, não como os miseráveis, não como desgraçados pecadores, mas como filhos do seu amor. Você pode enaltecer a Deus na sua casa. Nós recebemos o presente de olhar para o céu e dizer Abba, Pai. Que na explicação ou na interpretação para a nossa língua vai dizer Paizinho querido. Não somos mais escravos, meus irmãos e filhos. Não somos mais miseráveis, abortados pelo inferno. Nós somos filhos de Deus, enxertados na videira verdadeira. Fomos acolhidos pelo bendito Criador do universo e colocados no seu redil como filhos amados. Esse é o presente que a cruz nos concedeu. Esse é o presente que o nome de Cristo nos outorgou. Esse é o presente que as chagas em suas mãos e a lança que lhe atravessou o lado e a coroa que lhe cravou a cabeça e o sangue que molhou o corpo nos permitiu. Somos filhos do Abba. Somos filhos do Eterno. Somos filhos do Yeshua, o bendito e soberano Rei. Somos dele, para a glória dele. Essa semana eu estava vindo com a minha esposa do mercado e estava tocando no rádio do meu carro um louvor e de uma menina chamada Rebeca Carvalho. E ela canta nessa canção, o meu pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E ali na hora, minha esposa talvez não tenha percebido, mas os meus olhos se inundaram de lágrimas, porque pela manhã eu acordei lembrando do meu pai e a falta que ele me faz até hoje.
nesse lado humano, nesse lado carnal, nesse lado físico, as percas familiares são muito dolorosas. E eu lembrava do meu coroa, a falta que aqueles braços me fazem, que aquele olhar cheio de amor me faz. E quando foi na hora de voltar do mercado, quando eu ouvi esse louvor, eu não só ouvi, mas eu senti ao meu lado a presença corpórea do Abba. Enquanto eu ouvia aquela menina cantar, eu sentia o seu cheiro, eu sentia o calor dos seus braços, e eu ouvia a voz do bendito dizendo: o João não está mais aqui, você não pode mais ser abraçado por ele, mas eu sou teu pai, eu te adotei. Aleluia. Você não é órfão, você não está desguarnecido, você não está largado, você tem pai, você tem dono. Então nessa noite eu quero enfatizar isso, para que você que me ouve saiba que nós não somos filhos largados ao relento. Você que tem um pai que foi displicente, uma mãe que te abandonou, um pai que não quis ver você crescer. Ei, o que eu estou dizendo agora não é para mexer com suas emoções, mas é para preencher o vazio da tua alma, te dizendo que se o pai da terra te deixou, se o pai humano não te abraçou, você tem pai sim, e o nome dele é Abba. Aleluia. Adore e bendiga o Rei de todo o universo, porque você não é órfão, você tem pai. E ele está sentado no alto e sublime trono, cuidando de quem somos para a glória do teu nome. Então essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui. Ele é o meu pai. O céu foi revelado a mim quando Jesus narra essa oração dizendo: Pai nosso. A minha alma encontrou gozo, porque agora adiante eu nunca mais abro a minha boca para dizer que eu não tenho pai e não tenho mãe. Eu tenho pai. E ele está acima dos pais humanos, velando por mim, direcionando os meus dias, acalentando a minha alma e me dando direção para aquilo que ele mesmo tem para mim. Então nós temos pai. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que Jesus vai dizer ainda no versículo 9, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa expressão que Jesus usa aqui vai me trazer verdades sobre o Pai. E qual é a verdade? A segunda, na realidade. A primeira é que ele é meu pai. A segunda é que mesmo sendo meu pai, mesmo sendo o amor da minha vida, mesmo sendo o querido do meu coração, mesmo sendo meu paizinho querido, ele ainda está nos céus. E santo é o nome dele. O que isso te ensina, pastor? O que isso nos ensina? Quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele me ensina duas verdades. A primeira verdade é que ele é meu pai. A segunda é que mesmo sendo meu pai, eu devo a ele um respeito sublime. Por quê? Porque ele está nos céus e eu ainda estou na terra. Ou seja, isso apresenta ao meu coração que mesmo que ele é o meu pai, eu devo tratá-lo no nível diferenciado. Por quê? Porque tem gente confundindo as coisas. Eu tenho visto pregadores aí pregando barbaridades sobre Deus, reduzindo Deus ao nível de coleguinha, reduzindo Deus ao nível de você, colocando Deus na altura de homens. Opa, calma, peraí. Embora ele seja o meu pai, ele está nos céus e eu na terra.
Ou seja, isso demonstra para mim que, embora seja o meu pai, o respeito com ele deve ser soberano, porque ele é soberano acima de todos. Porque tem gente que acha que só porque grita com o pai da terra, pode gritar com o pai do céu. Tem até os malucos aí que ousam tentar colocá-lo na parede. Ah, se o senhor não fizer isso, não fizer aquilo, aquilo outro, eu vou embora da igreja. Que vá! É você que vai quebrar a sua cara. Porque o Abba sem você continua sendo Abba. E você sem o Abba volta a ser escravo dos seus pecados. O céu não é alterado quando você deixa de crer. Pelo contrário, o reino desse Pai nunca terá fim. É eterno e para sempre. Então saiba de uma coisa. Mesmo sendo meu pai, o respeito que eu devo ter com ele é dobrado. É no nível superior. Porque ele é um pai top. Ele é um pai top de linha. E merece todo o meu respeito. Pastor, o senhor está dizendo que o pai da terra não merece? É claro que merece. Mas eu estou usando o contemporâneo da coisa. O tempo que estamos vivendo. Eu vejo filhos gritar com o pai. Eu vejo filhos abandonar o pai. Eu vejo filhos esquecer o pai. Eu vejo filhos desonrando o seu pai. Eu vejo filhos desmerecendo a memória do pai. Então, não encare essa realidade que você tem com o pai da terra, ou que você vê com o pai da terra, com o mesmo pai que está no céu, tá? Porque o pai da terra é homem. E como o homem erra, peca, vacila. Mas o pai do céu é perfeito. Então, quanto a ele, respeito dobrado, honra dobrada, louvor dobrado, entrega dobrada. Porque ele chega até a dizer que aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, família por mim, não é digno de mim. Se o teu pai da terra te prejudica a adorar o teu pai do céu, é hora de você valorizar o pai que merece maior louvor. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que eu devo abandonar o meu pai porque ele não aceita a minha fé? Eu devo matar o meu pai, agredir o meu pai? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve continuar honrando o seu pai da terra. Mas em termos de fé, diga para ele: eu te amo, pai. Eu te respeito. O Senhor é o amor da minha vida. Mas eu encontrei o meu Pai Celestial. E a Ele toda a minha adoração. Toda a minha servidão. Toda a minha vida. E se preciso for ir embora, pastor, o que eu faço? Eu largo a minha fé e continuo? Aí é difícil. Aí fica a Bíblia para você. O que a Bíblia diz quanto a isso? Eu conheço pessoas que tiveram que sair da sua casa porque desejaram continuar com o Pai dos céus. É difícil, mas é a realidade de algumas pessoas, gente. Talvez eu e você, aqui no Brasil, não. O pai e a mãe, mesmo sendo de outra religião, aceita a nossa com maior tranquilidade. Mas eu conheço países onde os filhos que aceitam Jesus são expulsos de casa. E tem que optar pelo pai, pela mãe ou por Jesus. E quando a fé é bem estruturada, eles vão embora de casa, mas não largam Jesus. Por quê? Porque o nosso Pai está nos céus. Ou seja, embora o Pai da terra tenha um valor gigantesco, embora o Pai da terra tenha um valor muito grande, mas o Pai dos céus está acima de tudo e de todos. Essa é a segunda verdade que eu aprendo. Terceira verdade que eu encontro nessa oração do Pai Nosso, no versículo de número 10, que vai dizer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Terceira verdade que eu aprendo aqui sobre Deus é que Ele é um Deus que, para se relacionar com Ele, há uma condicional. Qual? A sua vontade. Por quê? Porque Deus não divide terreno com ninguém. Deus não divide casa com ninguém. Ou você é casa dele, ou não é casa dele. Não, pai, o senhor pode ficar nesse quarto aqui da minha vida,
que na sala da minha vida eu tenho outra pessoa. Na cozinha da minha vida eu tenho outra pessoa. No banheiro da minha vida eu tenho outra pessoa. Na varanda da minha vida eu tenho outra pessoa. Deixa eu te dizer, Deus não divide trono com ninguém. Porque só existe um trono e é todo dele. Agora, se você quer encarar um relacionamento com Deus, dividindo a sua vida, saiba de uma coisa: Deus não habitará em vós e não terá prazer na sua vida. Então você quer aceitá-lo como pai? Maravilha! Saiba que ele é santo, está nos céus. E terceiro, saiba que agora que você aceitou ele como pai, a sua vontade acabou, queridão. Acabou, queridona. Pastor, mas eu já sou de maior. Mas diferente do pai da terra, que perde o domínio sobre o filho quando ele fica de maior, o pai do céu não perde o domínio, porque o filho do pai do céu obedece ele para sempre. Porque o filho terreno não, já tenho 18 anos, faço o que quero, moro onde quero, como o que quero, visto o que quero, vou para onde eu quero, chego a hora que quero, mas com o pai dos céus não tem essa história. Para ser filho de Deus, tem que entender a terceira verdade no verso 10. Venha a nós o teu reino, e no teu reino seja feita a tua vontade, e a sua vontade seja feita aqui na terra, ou seja, na minha vida, como é feita no céu. Então, quer ser filho de Deus? É bom pra caramba. Ser filho de Deus é coisa boa. Mas para ser filho de Deus tem que entender a diferença entre você e ele. Ele é santo, está no céu, é perfeito. E tem que entender uma outra verdade. Qual? A partir do momento que você é aceito como filho, ele agora te dá uma nova identidade e uma cartilha de vida. E nessa cartilha não é mais a tua vontade que predomina, é a vontade dele. Pastor, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser filha de Deus, mas eu quero viver a minha vontade, então não tem condições. Que isso, pastor? O senhor é reto? Isso, o seu Edson falou que gosta, que eu sou reto e direto. É isso aí, não tem jeito. Para ser aceito como filho, presta atenção no que eu vou falar, porque é muito importante. Para ser aceito como filho, você tem que aceitar o filho. Aceita Jesus, que é o filho dele, como seu salvador, aí você aceita como filho. Agora, para permanecer como filho, tem que seguir as vontades dele. Porque se você aceitar o filho, mas não aceitar as ordens do pai, não tem como viver com ele. E tem muita gente assim no tempo presente. Eu quero Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero o poder de Deus, a glória de Deus, mas na hora que Deus quer a minha vida, eu não quero dar. Na hora que Deus quer o meu domingo, eu quero ir para a praia. Na hora que Deus quer o meu domingo, eu quero ir para o shopping. Na hora que Deus quer a minha contribuição, eu quero comprar um tênis novo, um celular novo. Aí é mole, queridão. É mole querer Deus como pai, querer as bênçãos de Deus como filho, mas não obedecer às vontades. Então, para ser aceito como filho, você precisa aceitar o filho, que é Jesus. Mas para permanecer como filho, precisa aceitar as vontades do pai como sua vontade. Porque o versículo 10 vai dizer: venha a nós o teu reino. Não é o meu reino. Não é o reino das trevas. Não é o reino da minha carne. É o teu reino. E seja feita o quê? A tua vontade. Então essa é a terceira verdade que eu aprendo aqui. Quer ser aceito como filho? Aceite o filho dele. Quer permanecer como filho? Aceite as vontades dele. E deixe ele reinar sobre a sua vida. E falando sobre reinar, ainda nessa verdade de venha a nós o teu reino,
Na monarquia, nós estamos num momento de democracia, né? O mundo tem suas organizações administrativas. Tem a monarquia, que o rei domina sobre todos. Tem a anarquia, onde cada um decide o que quer fazer. Tem a democracia, onde homens, em votos, em concílios, decidem o que deve ser feito. Se você quer viver no reino de Deus, logo vai reinar sobre você a monarquia. A monarquia não reina, não domina a vontade de várias pessoas, né, Salomão? Na monarquia quem manda é quem? É uma só pessoa. E quem é essa pessoa? O rei. Na época de Davi, mandava Davi e mais 10. Não, era só Davi. Porque nesse sistema administrativo, chamado monarquia, só uma pessoa governa. Ela dita as leis, ela dita os caminhos, ela dita tudo. Se você quer viver no reino de Deus, saiba que venha sobre nós o teu reino. É muito bonito cantar isso. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Para louvor tá bonito, mas para ficar excelente tem que ter prática de vida. Então venha a nós o teu reino significa, venha sobre mim as tuas leis, venha sobre mim as tuas vontades, oh aleluia, venha sobre mim o teu governo, venha sobre mim o teu querer, Deus. É basicamente isso aqui, eu vou resumir para ser ligeiro, é Deus dizendo, me dá a tua vida, porque agora é eu que dirijo ela, é eu que domino ela, é eu que guio ela. Porque que tem de crente querendo o sustento do reino? Vou dizer de novo, o que tem de crente querendo o sustento do reino? O rei é obrigado a me prosperar. O rei é obrigado a me curar. O rei é obrigado a me abençoar. Mas na hora que o rei quer ditar as regras, não, tu me deu o livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que quero. Então tudo bem, queridão, tudo bem, queridona, quer fazer o que quer da tua vida? Então pague as suas contas. Pague as contas da sua vida. E eu não estou falando de light, de luz, de internet, não. Estou falando das contas espirituais. Porque essa você não pode pagar. Ou Deus paga por você, ou você fica no calote com o diabo. E o diabo cobra bem. A fatura não chega atrasada, tá? Ela chega sempre na hora certa. Então, se você quer que Deus assuma as suas contas espirituais, deixa Ele também governar a sua vida. Terceira verdade, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A quarta verdade, eu já vou caminhar para o término. Versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Olha que interessante, Salomão e Mauro. Antes de ele pedir o pão, ele disse, me governa. Por que Jesus não pediu o pão primeiro? Primeiro ele diz, me governa, venha sobre mim o teu reino e seja feita a tua. Por quê? Porque Jesus sabe, Salomão, que só tem pão para quem Deus governa. Só tem provisão para quem Deus governa. Só tem cuidado para quem se comporta como filho. Agora tem gente orando errado. Já começa assim, Deus, abre a porta aqui, abre a porta ali. Deus, cura aqui, cura ali. Deus, provê aqui, provê ali. Opa, Jesus ensinou a gente a orar. A oração começa com adoração. Pai nosso que estás no céu, adorado, santificado, bendito seja o teu nome. Adoração primeiro. Depois eu vou dizer, cumpra em mim a tua vontade. Aí depois eu posso pensar em pedir. E pedir da forma certa. Por quê? Não é pedir o que eu quero, é pedir o que eu preciso. Porque tem muita gente que não recebe porque pede mal. Pede o que não precisa. O pão nosso de cada dia nos dás hoje é uma aula para nós. Porque eu vou interpretar o que Jesus queria dizer aqui. Jesus está ensinando para quem, gente? Para judeu, não é?
Não é esse o público que está ouvindo Jesus pregar? Então todo judeu que se preza, desde pequeno ouviu falar de um milagre, chamado o milagre do maná. E o que era o maná? O maná era algo precioso que caía do céu como uma farinha. Os judeus recolhiam essa farinha e fazia comida para eles. Só que o maná caía todo dia e só podia recolher o que era necessário para aquele dia. Só no dia de sexta-feira que eles pegavam um pouco mais, porque era proibido trabalhar no sábado. Então todo dia caía maná novo. Tinha gente que na fome do deserto ali encheu a panela, no outro dia estava podre. Era Deus dizendo: só pega o que precisa para hoje. Esse foi o milagre do maná. Era tipo uma farinhazinha que caía do céu e o povo fazia comida. Todo dia tinha a quantidade certa. É por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está dizendo: Pai, aquilo que eu preciso, tu me dá. Jesus está orando com sabedoria. Ou seja, Jesus não é um filho pidão. Sabe aquelas crianças pidona que tu sai com elas na rua, dá vontade de espremer o pescoço, que tudo que elas vê, elas pedem? Eu quero isso, quero aquilo, me dá. Até os pirracentos que grita, que rola no chão da rua. Alguém aí já passou com isso já por um filho? Eu já vi cenas horríveis de criança gritando: eu quero, me dá, me dá. E gritando, deitando no chão, e a mãe passando uma vergonha. Jesus não é esse tipo de filho. Jesus é igual a minha filha Ágata. Só pede o que precisa. Só pede o que tem necessidade. É interessante, ele nos ensinou isso. O pão nosso de cada... Ou seja, o que eu preciso, Deus. Eu não quero nem mais e nem menos. Eu quero aquilo que preciso. É Jesus dizendo também, porque existe uma outra verdade nessa quarta verdade. A verdade quarta se divide em duas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está me ensinando a pedir a Deus só o necessário. Jesus está me ensinando a ser um filho sábio, a pedir ao Pai só aquilo que preciso. Mas existe uma outra verdade aqui, Salomão. Qual é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Me ensina também que Deus é fiel diariamente. Ele não dorme no amanhecer do dia. Ele cuida de mim no mínimo detalhe, da forma certa. Hoje tenho, amanhã não vou ter. Ei, o amanhã está nas mãos do Pai do céu, que o pão nosso de cada dia tem nos dado. Se hoje tem, amanhã não falta. Por que essa certeza? Porque eu não sou largado, não sou órfão. Eu tenho Pai, e o meu Pai vai me dar o de amanhã como me deu o de hoje. Aleluia. O pão nosso de cada dia me ensina segurança, confiança nesse Deus que não me deixa amanhecer ao relento. O nosso Pai do céu não é um Pai embriagado que some na sexta-feira e só aparece na segunda. Não! O nosso Pai do céu é um Pai presente. Hoje tem e amanhã eu trago de novo. O diácono Mauro deu testemunho aqui. Para quem sabe que o diácono Mauro é encostado por causa de uma necessidade de saúde. E faz 6 meses que cortaram o benefício do Mauro. E é 6 meses que o Mauro passa fome, gente. 6 meses que o Mauro não tem onde morar. A Kelly não tem dinheiro para comprar nem uma pasta de dente. É isso, Mauro? São 6 meses que o Mauro e a Kelly comem todo dia. São 6 meses que Mauro e a Kelly têm a sua casinha direitinha. Que o Mauro tem o seu veículo para levar ele para lá e para cá. Que pode comprar suas coisas. Que pode vestir a si e a sua esposa. E da onde vem? Ele mesmo disse: é do Pai Nosso que o nosso pão de cada dia nos dá hoje. Aleluia! Isso é para fortalecer você que me ouve. Eu vou dizer de novo porque Deus me tocou para falar isso aqui.
O nosso Pai não é um cachaceiro que some na sexta e aparece na segunda, não. O nosso Pai é presente, todos os dias está conosco, fazendo o seu papel de Pai. A palavra de Deus vai dizer, se um filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Aí o texto diz, não. Aí Jesus diz, quanto mais o vosso Pai, porque se o Pai da terra sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai celestial cuidará de vós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu termino com a quinta verdade, que é citada no versículo de número 13. Não me induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a quinta verdade. Pastor, e qual é essa verdade? Jesus está dizendo basicamente o seguinte aqui. Não me induzas à tentação. Gente, para raciocinar, a gente tem que entender a figura de linguagem da época. Senão a gente vai ficar meio turbado. Pô, Jesus está dizendo que Deus induz as pessoas ao mal? Porque se ele está falando, não me induzas ao mal. Será que há, Salomão, a possibilidade de Deus me induzir ao mal? Mas por que Jesus pede para ele não induzir ele ao mal? Porque se eu peço alguma coisa a alguém, é porque aquela pessoa há a possibilidade de fazer, não é verdade? Quando eu entrego a chave do meu carro na mão do Mauro e falo, Mauro, cuidado, tá? Anda direitinho. É porque há a possibilidade do Mauro se descuidar. É humano. Pode perder a atenção. Então, quando Jesus fala para Deus, não nos induz à tentação, no português, no preto no branco, no superficial da leitura, parece que ele está dizendo que há a possibilidade de Deus me induzir à tentação. É isso? Não. É porque na cultura judaica, todo mal e todo bem está nas mãos de Deus, segundo eles. O judeu não tem a concepção de demônios, como a gente hoje tem. O judeu acredita que todo mal e que todo bem é Deus que faz. Lembra de Jó? O que Jó falou? Deus me deu e Deus... Mas foi Deus que tomou? Foi quem? Foi Satanás. Não foi Deus que matou os filhos de Jó. Deus deu liberdade ao diabo para fazer. Mas por que Jó falou Deus me deu, Deus tomou? Porque na compreensão judaica, a vida do homem está nas mãos de Deus. Pega aí que a revelação vem agora. A vida do homem está nas mãos de Deus. Ou seja, tudo que acontece com ela é por permissão ou vontade dele. Quando Jesus fala, não nos induz à tentação, mas nos livrai-nos do mal, Jesus está dizendo o seguinte, a nossa vida te pertence, está em tuas mãos, e só tu pode nos direcionar o caminho. Se vamos para o caminho mau, é porque tu permitiu. Se estamos no caminho bons, é porque tu nos colocou. É Jesus dizendo, Pai, a minha vida está no teu domínio total. Ou seja, para o judeu, todo bem e todo mal é Deus que produz. Isso não é dizer que Deus é ruim. Isso é entender que Deus tem o domínio sobre tudo e todos. Então aqui eu termino com a quinta verdade. Qual? Sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que a minha vida deve estar entregue ao Senhor por inteiro. Não é só em etapas, em momentos. Ah, hoje eu estou triste. Deus, toma minha vida em tuas mãos. Amanhã eu estou feliz. Deus, fica aí que eu vou dar um rolé. Porque crente é assim, quando está triste aparece em todos os cultos. E se não tiver culto na igreja dele, ainda vai na igreja dos outros. Agora, quando está bem, desaparece. Quando compra um carro novo, domingo de manhã esquece a escola dominical e vai lavar. Quando compra uma casa na região dos lagos, no final de semana de folga, esquece o culto da igreja e vai passear na casa de praia.
Quando tem dinheiro no bolso, esquece a igreja e vai passear nos shoppings. Ah, mas é o único dia da semana que eu tenho. E é o único dia que você deveria dar para ele. Mas quando tá tudo ruim, Deus, a minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha família é tua. Tá pensando que Deus é dono de ferro velho? Que só merece o que tá ruim? Só merece o que tá quebrado? Pelo amor de Deus, aprenda a dar a sua vida para Deus por inteiro. Em todos os momentos, em todas as esferas, em todos os ambientes. A sua vida é dele. Porque quando Jesus falou aqui, não me induza na tentação e me livra do mal, ele está dizendo, a minha vida está no teu controle total. O que acontecer com ela é domínio teu. É isso que Jesus está dizendo. E aplicando na minha e na tua vida, a verdade que eu aprendo é essa. Que a minha vida deve ser dele, por inteiro. Sem medidas. Sem retenções. A minha vida deve ser entregue a esse Abba por inteiro. Então essas são as verdades que eu aprendi aqui hoje com a oração do Pai Nosso. Eu queria saber se porventura há alguém aí que me ouve, que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso hoje. Ou se há alguém que deseja voltar para Jesus aí me ouvindo. E hoje quer entregar a sua vida na mão do Abba. Quer entregar a sua vida na mão desse paizinho querido, que me ama e te ama de forma tão profunda. Alguém que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí no comentário, eu quero, pastor. Alguém que quer voltar para Jesus, coloca aí no comentário, eu quero, pastor. Os meninos estão observando se há alguém aí. Enquanto você vai digitando, eu vou dando os anúncios. Sexta-feira agora, nós temos estudo sobre as parábolas de Jesus. E sexta-feira é sobre a parábola do semeador. Parábola indicada pela nossa irmã Adriana Fernandes. Então, sexta-feira, às 19 horas, eu te espero aqui, ó, nesse mesmo horário, nessa mesma página do Facebook, para estudar sobre as parábolas. Está uma benção. Quem está acompanhando aí não quer outra coisa sexta-feira. É só estudar a palavra. E domingo, às 18 horas, eu tenho um convite para fazer a você, que pode estar conosco de forma presencial, ou até mesmo pelo canal do YouTube, como é o caso do seu Edson, que ainda não pode vir, mas uma hora vai chegar aqui para dar um abraço na gente. Domingo, às 18 horas, nós vamos estar pregando sobre o tema que é desconectados. Você sabe quanto a internet tem prejudicado a sua vida? Você sabe tudo sobre a internet? Ela é um benefício, um malefício ou é mal usada? Quer saber mais sobre esse assunto? Domingo, às 18 horas, eu te espero no culto de louvor e adoração. E o tema da pregação de noite é desconectados. Venha saber mais sobre o perigo da internet quando é mal usada. Tá bom? Então tem alguém aí? Se não tem, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Você que não compartilhou, use o seu dedo de profeta aí agora e compartilha. E que Deus abençoe a todos vocês. Você que nos visitou hoje aqui pela primeira vez, volte sempre. Toda quarta-feira é nesse mesmo ritmo, nessa mesma pegada, adorando e aprendendo a palavra de Deus. Mão de quem recebe, muito obrigado, Senhor, por tudo que fez hoje aqui. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua bondade e misericórdia. Dê ao teu povo uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. A sua igreja diga amém. Quem disse amém, se pode, dê um abraço em alguém. E até a próxima. Deus te abençoe. Beijo no coração.